Otto, criar tentação. Conduza o alvo profundamente em sua sedução, criando a tentação adequada. Um vislumbre dos prazeres que estão por vir. Assim como a serpente tentou Eva com a promessa de um conhecimento proibido, você deve despertar no alvo um desejo que ele não consiga controlar. Encontre aquela fraqueza dele, aquela fantasia que ainda não se realizou, e insinue que você pode conduzi-lo até ela. Pode ser riqueza, pode ser aventura, pode ser algo proibido e cheio de culpa. O segredo é mantê-lo vago. Exiba o prêmio diante dos olhos dele, adie a satisfação e deixe a mente dele fazer o resto. O futuro parece repleto de possibilidades. Estimule uma curiosidade mais forte que as dúvidas e as ansiedades que acompanham, e ele o seguirá. Ou objeto tentador. Em algum momento da década de 1880, um cavalheiro chamado Dom Juan de Todelas passeava por um parque em Madrid, quando viu uma mulher, com cerca de 20 e poucos anos, descer de uma carruagem, seguida por uma criança de 2 anos e uma ama seca. A jovem mulher estava elegantemente vestida, mas o que deixou Dom Juan sem ar foi a semelhança dela com uma mulher que ele conhecera quase 3 anos antes. Certamente não poderia ser a mesma pessoa. A mulher que ele conhecera, Cristeta Moreruela, era uma artista de variedades em um teatro de segunda categoria. Ela era órfã e era bastante pobre. As condições dela não poderiam ter mudado tanto. Ele aproximou-se mais. O mesmo rosto belo. E então ele ouviu a voz dela. Ficou tão chocado que precisou sentar-se. Era, de fato, a mesma mulher. Dom Juan era um sedutor incorrigível, cujas conquistas eram inúmeras e de toda a espécie. Mas lembrava-se do seu caso com Cristeta com bastante clareza, pois ela era muito jovem, a moça mais encantadora que ele já conhecera. Ele a vira no teatro, cortejou-a com assiduidade e conseguiu persuadi-la a fazer uma viagem com ele a uma cidade litorânea. Embora tivessem quartos separados, nada pôde deter Dom Juan. Inventou uma história sobre problemas nos negócios, conquistou a simpatia dela e, num momento de ternura, aproveitou-se da fragilidade dela. Alguns dias depois, deixou-a sob o pretexto de que precisava tratar de negócios. Acreditava que nunca mais haveria. Sentindo-se um pouco culpado, algo raro para ele, enviou-lhe 5.000 pesetas, fingindo que em breve se reuniria a ela. Em vez disso, partiu para Paris. Só havia regressado a Madrid havia pouco tempo. Enquanto estava sentado a recordar tudo isso, uma ideia o inquietou. A criança. Poderia ser porventura filho dele? Se não, ela deve ter se casado imediatamente após o caso deles. Como pôde fazer tal coisa? Agora era evidentemente rica. Quem poderia ser o marido dela? Ele conheceria o passado dela? A confusão misturava-se um desejo intenso. Ela era tão jovem e bela. Por que a havia abandonado com tanta facilidade? De alguma forma, mesmo que fosse casada, ele precisava reconquistá-la. Dom Juan começou a frequentar o parque todos os dias. Viu-a mais algumas vezes. Os olhos dos dois se cruzaram, mas ela fingiu não o notar. Seguindo a ama seca durante um dos seus afazeres, ele puxou conversa com ela e perguntou-lhe sobre o marido da patroa. Ela disse-lhe que o homem se chamava Senhor Martínez e que estava em viagem de negócios prolongada. Contou-lhe também onde Cristeta vivia agora. Dom Juan entregou-lhe um bilhete para ser entregue a Texto lateral. Por estes 2 crimes, Tântalo foi punido com a ruína do seu reino e, após a sua morte, pela mão do próprio Zeus, com tormento eterno na companhia de Ixion, Sísifo, Títil, as Danaides e outros. Agora ele pende, perenemente consumido pela sede e pela fome, junto ao ramo de uma árvore de fruto que se inclina sobre um lago pantanoso. As águas dele chegam até a cintura dele, e por vezes chegam até ao queixo dele. Sempre que se abaixa para beber, elas afastam-se, e nada resta senão a lama negra aos pés dele. Ou, se porventura consegue colher um punhado de água, ela escorre entre os dedos dele antes que ele consiga molhar sequer os lábios rachados, deixando-o ainda mais sedento do que antes. A árvore está carregada de peras brilhantes, maçãs, figos doces, azeitonas maduras e romãs, que pendem sobre os ombros dele. Mas sempre que ele estende a mão aos frutos deliciosos, uma rajada de vento os afasta para fora do alcance dele. A sua patroa. Depois,
ele passeou diante da casa de Cristeta, um belo palácio. As suas piores suspeitas confirmaram-se. Ela havia se casado por dinheiro. Cristeta recusou-se a vê-lo. Ele insistiu, enviando mais bilhetes. Por fim, para evitar um escândalo, ela concordou em encontrá-lo, apenas uma vez no parque. Ele preparou-se cuidadosamente para o encontro. Seduzi-la de novo seria uma operação delicada, mas quando a viu aproximar-se dele, com as suas belas roupas, as suas emoções e a sua luxúria venceram-no. Disse-lhe que ela só podia pertencer-lhe a ele, e nunca a outro homem. Cristeta ofendeu-se com isso. Evidentemente, as suas circunstâncias atuais impediam um novo encontro. Ainda assim, por baixo da frieza dela, ele conseguia perceber fortes emoções. Ele suplicou para vê-la outra vez, mas ela partiu sem prometer nada. Ele enviou-lhe mais cartas, enquanto ao mesmo tempo se debatia, tentando compreender tudo. Quem era este Sr. Martínez? Por que razão ele se casaria com uma artista de variedades? Como pôde Cristeta ser arrancada dos seus braços? Por fim, Cristeta concordou em encontrar Dom Juan mais uma vez, no teatro, onde ela não se arriscaria a provocar um escândalo. Ocuparam um camarote, onde podiam conversar. Ela tranquilizou-o de que a criança não era dele. Disse que só o queria agora porque pertencia a outro, porque ele não podia tê-la. Não, ele havia mudado. Faria qualquer coisa para reconquistá-la. Desconcertantemente, por momentos, os olhos dela pareciam flertar com ele. Mas depois ela pareceu prestes a chorar e apoiou a cabeça no ombro dele, apenas para se levantar de imediato, como se percebesse que era um erro. Foi o último encontro dos dois, disse ela, e fugiu depressa. Dom Juan estava fora de si. Ela estava a brincar com ele. Era uma mulher caprichosa. Ele dizia ter mudado, mas talvez fosse verdade. Nenhuma mulher o havia tratado assim antes. Ele jamais permitiria tal coisa. Durante as noites seguintes, Dom Juan dormiu mal. Não conseguia deixar de pensar em Cristeta. Teve pesadelos em que matava o marido dela, em que envelhecia e ficava sozinho. Já era demais. Precisava de partir. Enviou-lhe um bilhete de despedida e, para sua surpresa, ela respondeu. Queria vê-lo, pois tinha algo para lhe dizer. Nessa altura, ele já estava demasiado frágil para resistir. Ao encontro marcado, ela recebeu-o numa ponte, à noite. Desta vez, ela não fez qualquer esforço para se conter. Sim, ainda amava Dom Juan e estava disposta a fugir com ele. Mas ele deveria ir à casa dela no dia seguinte, em plena luz do dia, e levá-la. Não poderia haver segredo. Tomado de alegria, Dom Juan concordou com os pedidos dela. No dia seguinte, apareceu no palácio a hora marcada e perguntou pela senhora Martínez. A mulher da porta disse que ali não vivia ninguém com esse nome. Dom Juan insistiu. O nome dela era Cristeta. Ah, Cristeta, disse a mulher. Ela mora nos fundos, com os outros inquilinos. Confuso, Dom Juan dirigiu-se à parte de trás do palácio. Ali, pensou ver o seu filho, a brincar na rua com roupas sujas. Mas não, disse para si mesmo. Deve ser outra criança. Chegou à porta de Cristeta e, em vez de uma criada, a própria Cristeta abriu-lhe a porta. Ele entrou. Era um quarto de uma pessoa pobre. Penduradas em cabides improvisados, estavam, no entanto, as roupas elegantes de Cristeta. Como num sonho, ele sentou-se, atônito, e ouviu enquanto Cristeta lhe revelava a verdade. Texto lateral. Dom Juan. Arminta, ouve a verdade, pois as mulheres não são amigas da verdade. Eu sou um nobre, herdeiro da antiga família dos Tenório, os conquistadores de Sevilha. Depois do rei, o meu pai é o homem mais poderoso da corte. Por acaso, aconteceu-me nesta estrada ver-te. O amor, por vezes, comporta-se de modo a surpreender até a si mesmo. Arminta, não sei se o que dizes é verdade ou retórica mentirosa. Eu sou casada com Barício. Todos o sabem. Como pode o casamento ser anulado, mesmo que ele me abandone? Dom Juan, quando o casamento não foi consumado, quer por malícia, quer por engano, pode ser anulado. Arminta, tens razão. Mas, se Deus quiser, não me abandonarás no momento em que formos separados do meu marido?
Dom Juan. Arminta, luz dos meus olhos, amanhã os teus belos pés deslizarão em chinelos de prata polida, com fivelas do mais puro ouro, e a tua garganta de alabastro será aprisionada em belos colares. Nos teus dedos, anéis cravejados de ametistas brilharão como estrelas, e das tuas orelhas pendurar-se-ão pérolas orientais. Arminta, sou tua. Tirso de Molina, O Bongo de Sevilha. Traduzido por Adrienne M. Schnitzano e Oscar M. Mando, em Mando Ed, O Teatro de Dom Juan. Agora, a serpente era mais astuta que qualquer outro ser vivo que o Senhor Deus havia criado. Ele disse à mulher: disse Deus, não comereis. Texto principal. Ela não era casada, não tinha filhos. Meses depois de ele a ter deixado, ela percebeu que tinha sido vítima de um sedutor consumado. Ela ainda amava Dom Juan, mas estava determinada a virar o jogo. Ao saber por um amigo em comum que ele havia regressado a Madrid, pegou nas 1000 pesetas que ele lhe enviara e comprou roupas caras. Pegou emprestada a criança de uma vizinha, pediu à prima da vizinha que fizesse o papel de ama seca e alugou uma carruagem. Tudo para criar uma elaborada fantasia que existia apenas na mente dele. Cristeta nem sequer precisou de mentir. Nunca disse de fato que era casada ou que tinha um filho. Sabia que o facto de ele não poder tê-lo faria com que ele a desejasse mais do que nunca. Era a única forma de seduzir um homem como ele. Tomado de assombro perante os extremos a que ela chegara e perante as emoções que ela tão habilmente despertara nele, Dom Juan perdoou Cristeta e propôs-se casar com ela. Para sua surpresa, e talvez para seu alívio, ela recusou educadamente. No momento em que se casassem, disse ele, os olhos dele vagueariam para outros lados. Apenas se mantivessem como estavam, conseguiria ela manter a vantagem. Dom Juan não teve outra escolha senão concordar. Interpretação. Cristeta e Dom Juan são personagens do romance Doce e Saboroso, do escritor espanhol Jacinto Octávio Picón. A maior parte das obras de Picón trata de sedutores do sexo masculino e das suas vítimas femininas, um assunto que ele estudava e conhecia profundamente. Abandonada por Dom Juan e refletindo sobre a índole dele, Cristeta decidiu matar 2 coelhos com uma cajadada só. Vingar-se e reconquistá-lo ao mesmo tempo. Mas como atrair um homem assim? Uma vez provado o fruto, ele já não o queria. O que lhe vinha fácil, ou que caía nos seus braços, não lhe despertava atração. O que levaria Dom Juan a desejar Cristeta de novo, a procurá-la, era o sentimento de que algo já lhe havia sido tirado, de que ela era proibida. Era essa a fraqueza dele. Era por isso que ele perseguia virgens e mulheres casadas, mulheres que não lhe era suposto possuir. Para ele, a relva sempre parecia mais verde do outro lado. Ela tornar-se-ia distante, um objeto de desejo sempre ao alcance da mão, mas nunca ao dispor, tentando-o, atiçando nele emoções que ele não conseguia controlar. Ele sabia o quão encantadora e desejável ela fora um dia. A ideia de a possuir de novo e o prazer que imaginava daí advir eram demais para ele. Mordeu a isca. A tentação é um processo duplo. Primeiro, comporta-se de forma caprichosa e galanteadora. Desperta o desejo ao prometer prazer e afastamento da vida cotidiana. Ao mesmo tempo, deixa claro ao alvo que não a pode ter, pelo menos não de imediato. Estabelece-se uma barreira, uma forma de tensão. Antigamente, tais barreiras eram fáceis de criar, aproveitando os obstáculos sociais já existentes: classe, raça, casamento, religião. Hoje, as barreiras têm de ser mais psicológicas. O coração de alguém pertence a outrem. Não se tem verdadeiro interesse no alvo. Um segredo detente. O momento não é o certo. Não se é suficientemente bom para outra pessoa. A outra. Texto lateral. Árvore qualquer do pomar. Texto lateral. Nangbresvinaku. Gefnazia. Manhajana. Kenmazia. Nahajana. Nahonia. Liahengana. Lahenia. Laheniana. 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 Texto lateral. Árvore qualquer do pomar? E a mulher disse à serpente: podemos comer do fruto das árvores do pomar. Mas, quanto ao fruto da árvore que está no meio do pomar, Deus disse: não comereis dele, nem o tocareis, para que não morrais. Mas a serpente disse à mulher: não, não morrereis.
Pois Deus sabe que no dia em que dele comerdes, abrir-se-vos-ão os olhos e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Vendo então a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para tornar sábia, tomou do seu fruto e comeu. Deu também ao marido, que com ela estava, e ele comeu. Gênesis 3:1, Antigo Testamento. Oh, forte sedutor! Aproveita a ocasião. John Dryden. Ao ouvir isto, Mazeto sentiu um desejo tão forte de ir viver com aquelas mulheres que todo o seu corpo vibrava de excitação e percebeu claramente que devia fazer tudo para conseguir o que desejava. Ao perceber que não conseguiria nada revelando as suas intenções a Nuto, respondeu: Com que direito haveria eu de sair do convento? Que tipo de vida haveria eu de levar com tantas mulheres? Viveria como que na companhia de uma alcateia de demônios. Afinal, 6 vezes 7 nem sequer se conhecem a si próprias. Mas quando sexta principal pessoa não é suficientemente boa para ti, e assim sucessivamente. Inversamente, podes escolher alguém que já traga consigo uma barreira natural. Está comprometido, não está destinado a querer-te. Estas barreiras são mais subtis do que as de ordem social ou religiosa, mas continuam a ser barreiras, e a psicologia que as rege permanece a mesma. As pessoas sentem uma excitação perversa perante aquilo que não podem ou não deveriam ter. Cria este conflito interior. Há nele entusiasmo e interesse, mas tu permaneces inatingível, e farás com que se debatam para te alcançar, tal como Tântalo pela água. Tal como aconteceu com Dom Juan e Cristeta, quanto mais fizeres com que os teus alvos te procurem, mais eles acreditam ser eles os agentes que tomam a iniciativa. A tua sedução fica assim perfeitamente dissimulada. A única forma de nos livrarmos da tentação é ceder a ela. Oscar Wilde. Chaves da sedução. Na maior parte das vezes, as pessoas esforçam-se por manter a sensação de segurança e equilíbrio nas suas vidas. Se estivessem sempre a abandonar tudo para perseguir cada nova pessoa ou fantasia que lhes aparecesse, não conseguiriam sobreviver à rotina diária. Geralmente saem vitoriosas dessa luta, mas a vitória não é fácil. O mundo está cheio de tentações. Leem sobre pessoas que têm mais do que elas, sobre aventuras que outros vivem, sobre quem encontrou riqueza e felicidade. A segurança que tanto procuram e que parecem ter conseguido nas suas vidas é, na verdade, uma ilusão. Apenas serve para encobrir uma tensão constante. Como sedutor, nunca podes confundir a aparência das pessoas com a realidade. Sabes que a luta delas para manter a ordem na vida é exaustiva e que são consumidas por dúvidas e remorsos. Ser bom e virtuoso implica, sempre, reprimir os desejos mais intensos. Tendo isto presente, seduzir torna-se mais fácil. O que as pessoas querem não é resistir à tentação. Querem é ser levados por ela. Querem ceder. Essa é a única forma de acabar com a tensão que as acompanha. Resistir custa muito mais do que entregar-se. A tua tarefa consiste, então, em criar uma tentação mais forte do que a variedade rotineira. Ela deve centrar-se na pessoa, dirigida a ela como indivíduo, apontando diretamente para a sua fraqueza. Entende? Cada pessoa tem uma fraqueza principal, de onde nascem todas as outras. Descobre essa insegurança enraizada, essa falta que persiste na vida dela, e terás nas mãos a chave para tentar. A fraqueza pode ser ganância, vaidade, tédio ou um desejo profundamente sufocado. Ela revela-se em pequenos pormenores que escapam ao seu controlo consciente. A forma como se veste, um comentário que faz sem pensar. O passado dela, especialmente os antigos amores, estará repleto de indícios. Usá-os para criar uma tentação poderosa, feita à medida da sua fraqueza. E farás com que a esperança de prazer que despertas nela se destaque muito mais do que as dúvidas e ansiedades que lhe estão associadas. Em 1621, o Filipe III de Espanha queria desesperadamente estabelecer uma aliança. Textolátero tinha acabado de falar. Mazeto começou a pensar nos passos que deveria dar para poder ir viver com elas. Sabendo-se perfeitamente capaz de cumprir todas as obrigações que Nuto mencionara, não tinha receio de perder o seu lugar por causa de uma nota baixa. Temia, sim, ser recusado por ser jovem e ter uma aparência invulgarmente atraente. E, depois de ter visto rejeitadas várias outras possibilidades, acabou por pensar consigo mesmo:
O convento é muito longe, e lá ninguém me conhece. Se conseguir fingir que sou mudo, com certeza aceitar-me-ão. Agarrando-se firmemente a esta hipótese, vestiu-se com roupas de mendigo, pôs-se a caminho e, sem dizer a ninguém para onde ia, partiu rumo ao convento. Ao chegar, percorreu o pátio e, por sorte, viu chegar o copeiro e, servindo-se de gestos como os que as pessoas mudas usam, deu a entender que pedia algo para comer, comprometendo-se, em troca, a fazer qualquer trabalho que fosse preciso, como cortar lenha. O copeiro deu-lhe de boa vontade algo para comer, e depois mostrou-lhe uma pilha de lenha que Nuto não tinha conseguido cortar. Mais tarde, quando o copeiro percebeu que ele era um excelente jardineiro, fez um gesto a Mazeto, perguntando-lhe se queria ficar ali. E Mazeto, com sinais claros, mostrou estar disposto a fazer tudo o que o copeiro quisesse. Texto principal. Uma aliança com a Inglaterra, casando a sua filha com o filho do rei inglês, Jaime I. Jaime parecia receptivo à ideia, mas protelava a decisão para ganhar tempo. O embaixador da Espanha na corte inglesa, um homem chamado Gondomar, recebeu a missão de fazer avançar o plano de Filipe. Ele pôs os olhos no homem favorito do rei, o Duque de Buckingham. Gondomar conhecia a principal fraqueza do duque, a vaidade. Buckingham ansiava por glória e aventuras que acrescentassem prestígio ao seu nome. Sentia-se entediado com as suas tarefas limitadas e fazia ar de importância e queixava-se disso. O embaixador começou por lisonjeá-lo profusamente. Disse que o duque era o homem mais capaz do país e que era uma vergonha receber tão poucas atribuições. Depois, começou a falar-lhe em voz baixa de uma grande aventura. O duque, como Gondomar sabia, era favorável ao casamento com a princesa espanhola. Mas estas malditas negociações matrimoniais com o rei Jaime prolongavam-se sem avançar e não chegavam a lado nenhum. E se o duque acompanhasse o filho do rei, o seu bom amigo o príncipe Carlos, até a Espanha? Claro que teria de ser em segredo, sem guardas nem acompanhamento. O governo e os ministros ingleses jamais autorizariam uma viagem destas. Mas isso tornaria tudo ainda mais perigoso e romântico. Uma vez em Madrid, o príncipe poderia lançar-se aos pés da princesa Maria, declarar-lhe o seu amor profundo e levá-la consigo para casa. Que feito cavalheiresco seria, e movido inteiramente por amor. O duque ficaria com todo o mérito e o seu nome tornaria-se famoso por séculos. O duque deixou-se convencer e persuadiu Carlos a ir também. Após muita insistência, conseguiram convencer até um rei Jaime que relutava. A viagem esteve quase a acabar em desastre. Carlos teria tido de abraçar a fé católica para poder casar com Maria. Mas o casamento acabou por não se realizar, e Gondomar cumpriu o seu objetivo. Não subornou o duque com dinheiro nem poder. Apelou à criança que nunca deixou de existir nele. Uma criança tem pouca capacidade de resistir. Quer tudo, quer já, e raramente pensa nas consequências. Há uma criança adormecida em cada um de nós. Um prazer que nos foi negado, um desejo que ficou reprimido. Ao tocar nesse ponto, tenta-os com o prêmio adequado: aventura, dinheiro, diversão, e eles abandonam a sensatez habitual. Reconhece a fraqueza deles através dos comportamentos infantis que revelam no dia a dia. É apenas a ponta do iceberg. Napoleão Bonaparte foi nomeado comandante supremo do exército francês em 1796. A sua missão era derrotar as forças austríacas que ocupavam o norte da Itália. Os obstáculos eram imensos. Napoleão tinha apenas 26 anos na altura. Os generais que estavam subordinados a ele tinham inveja do seu cargo e duvidavam das suas capacidades. Os soldados estavam cansados, mal alimentados, mal equipados e desanimados. Como conseguiria motivar este grupo para combater o exército austríaco, experiente e poderoso? Ao preparar-se para atravessar os Alpes e entrar em Itália, Napoleão fez um discurso às tropas que viria a ser um dos momentos marcantes da sua carreira e da sua vida. Soldados, estáis meio famintos e quase sem roupa. O governo deve-vos muito, mas nada consegue fazer por vós. A vossa paciência, a vossa coragem e a vossa honra não recebem o reconhecimento que merecem, mas sim a glória. Levar-vos-ei às terras mais férteis do mundo. Lá encontrarei cidades prósperas, regiões cheias de vida. Lá encontrarei cidades prósperas, regiões cheias de vida.
Textolateral desejava. Certo dia, quando Maceto, após um período de trabalho intenso, descansava, aproximaram-se dele duas jovens freiras que caminhavam pelo jardim. Como ele lhes pareceu estar a dormir, pararam para observar. E, a mais velha das duas, disse à companheira: Se eu pudesse guardar segredo, contava-te uma ideia que me passa frequentemente pela cabeça e que poderia ser muito vantajosa para nós. Conta lá, respondeu a outra. Podes dizer-me sem medo. A primeira começou então a falar com toda a franqueza. Pergunto-me se alguma vez pensaste na vida tão rigorosa que levamos e como é que os poucos homens que aqui pisam este lugar são o copeiro, que é velho, e este jardineiro, que é mudo. Já várias senhoras que nos visitaram disseram que todos os outros prazeres do mundo são pouco importantes comparados ao que se sente quando se está com um homem. E eu fico aqui a pensar, desde que não tenho mais ninguém, se pudesse, com a ajuda deste mudo, descobriria se elas dizem a verdade. Se for como penso, não poderia haver melhor homem para o que quero fazer, pois mesmo que ele quisesse tirar-me proveito, não seria capaz. Nem sequer sabe explicar o que vê, coitado, com a mente tão fraca e o corpo tão jovem. Texto Principal. O discurso teve um efeito poderoso. Dias depois, esses mesmos soldados, após uma árdua subida pelas montanhas, olharam para o Vale do Piemonte. As palavras de Napoleão ecoavam-lhes nos ouvidos. Aquele grupo desgastado e resmungão transformou-se num exército cheio de ânimo, pronto a varrer o norte da Itália em perseguição aos austríacos. O uso que Napoleão fez da tentação tinha dois elementos. Atrás de vós fica um passado sombrio. À vossa frente, um futuro de riqueza e glória, se me seguirdes. Parte essencial da estratégia de sedução é demonstrar claramente que o alvo não tem nada a perder e tudo a ganhar. O presente oferece pouca esperança. O futuro pode ser repleto de prazer e entusiasmo. Lembra-te, mantém as recompensas futuras vagas e um tanto difíceis de alcançar. Se as tornares demasiado concretas ou demasiado próximas, não conseguirás adiar o tempo suficiente à satisfação para receber o que desejas. As barreiras e tensões que acompanham a tentação existem para impedir que as pessoas cedam cedo demais e sem profundidade. Queres que lutem, que resistam, que se sintam ansiosas. A rainha Vitória certamente apaixonou-se pelo seu primeiro-ministro, Benjamin Disraeli, mas havia barreiras religiosas, de classe, de gosto refinado. O relacionamento nunca se consumou, mas que delícia essas barreiras acrescentavam aos seus encontros diários, cheios de constantes galanteios. Muitas barreiras sociais dessas já não existem hoje, pelo que é preciso criá-las. É a única forma de dar corpo à sedução. Os tabus de qualquer espécie geram tensão, e agora são sobretudo psicológicos, não religiosos. Procura alguma repressão, algum desejo secreto que, ao ser tocado, deixa a vítima desconfortável, mas que a atrai ainda mais. Investiga o seu passado. Aquilo que parece temer ou querer fugir pode ser a chave. Talvez seja uma saudade intensa de uma figura materna ou paterna. Talvez um desejo oculto de natureza afetiva mais íntima. Podes tentar satisfazê-lo apresentando-te como um homem suave ou uma mulher decidida. Para outros, há um papel que não deveriam desempenhar, algo do lado sombrio da personalidade que não lhes é permitido. Mantém tudo vago. Queres que procurem algo indescritível, algo que brote do fundo do seu próprio ser. Em Londres, no ano de 1769, Casanova conheceu uma jovem chamada Charpillon. Era muito mais nova do que ele e uma das mulheres mais belas que já vira. Além disso, tinha fama de destruir homens. Logo no primeiro encontro, ela disse-lhe claramente que ele se apaixonaria por ela e que ela acabaria por arruiná-lo. Para espanto geral, Casanova continuou a cortejá-la. Em cada encontro, ela dava a entender que poderia ceder, talvez da próxima vez, se ele fosse gentil com ela. Despertou-lhe a curiosidade. Que prazer seria aquele? Ele seria o primeiro a conquistá-la. O veneno do desejo penetrou-me todo o ser, escreveu ele depois. Ela queria tanto que fosse assim, que poderia ter-me tirado tudo o que possuía. Ter-me-ia reduzido à miséria só por um pequeno beijo. Esse caso acabou de facto por ser a sua ruína. Ela humilhou-o profundamente. Charpillon tinha percebido muito bem que a principal fraqueza de Casanova era o seu texto lateral. Teria todo o gosto em saber qual é essa ideia, disse a outra. Minha nossa,
Não achas que ao fazê-lo, estaríamos a quebrar a promessa que fizemos a Deus de conservar a nossa virgindade? Que importa? Respondeu ela com desdém. Ele pode sempre dar-nos outra forma de mantermos a nossa virgindade por ele. Antes de chegarem à hora de se separarem, submeteram repetidamente a provas a capacidade de montar do pobre rapaz mudo. E mais tarde, quando trocavam impressões sobre tudo isso, concordaram que era tão agradável como tinham imaginado, talvez até mais. E sempre que surgia a oportunidade, passavam horas deliciosas nos braços do jovem mudo. Certo dia, porém, uma das companheiras estava à janela quando viu chegar mais duas freiras. Atraiu a atenção delas para o que se passava e, depois de conversarem entre si, pensaram primeiro em contar tudo à abadesa. Mas mudaram de ideias e, de comum acordo, juntaram-se às outras duas, partilhando os mesmos segredos. Por causa de tantos deslizes, mais 5 acabaram por se juntar às restantes, uma após a outra. Por fim, a abadesa, que ainda não suspeitava de nada, passeava calmamente pelo jardim num dia de calor intenso, quando viu Maceto esticado, a dormir à sombra de uma amendoeira. Texto principal. Na necessidade de conquistar, de superar um desafio, de provar o que nenhum outro homem jamais provara. No fundo, havia ali uma espécie de masoquismo, o prazer que sentia na dor que ela podia causar-lhe. Desempenhando o papel da mulher inatingível, atraindo-o e depois deixando-o frustrado, ela oferecia-lhe a derradeira tentação. O que frequentemente sucede é dar ao alvo a sensação de que tu és um desafio, um prêmio a ser conquistado. Ao conseguir possuir-te, terão o que ninguém mais conseguiu. Talvez até sintam alguma dor, mas a dor está próxima do prazer e abre caminho a outras tentações. No Antigo Testamento, lemos que Davi se levantou do seu leito e pôs-se a caminhar pelo terraço do palácio real. E viu dali uma mulher que se banhava. E a mulher era de beleza extraordinária. Era Batseba. Davi mandou chamá-la, seduziu-a, ou assim pareceu, e depois providenciou para que o marido dela, Urias, morresse em combate. Na verdade, foi Batseba quem seduziu Davi. Banhou-se no terraço precisamente à hora em que sabia que ele estaria na varanda. Ao perceber que ele tinha fraqueza por mulheres, comportou-se com graça e provocação, obrigando-o a procurá-la. É a estratégia da oportunidade. Dar a quem é fraco a possibilidade de obter o que deseja, colocando-se ao seu alcance como se por acaso fosse. Muitas vezes, a tentação é uma questão de momento certo. Cruzar o caminho do fraco na hora exata e dar-lhe a chance de se entregar. Batseba usou todo o corpo como chamariz, mas frequentemente é mais eficaz revelar apenas uma parte, criando um efeito de desejo intenso. A senhora de Recamier deixava entrever rapidamente o seu belo corpo sob os vestidos longos, só quando tirava o casaco para dançar. Os homens passavam a noite a sonhar com aquele breve vislumbre. A imperatriz Josefina não hesitava em mostrar os seus belos braços em público. Dá ao alvo apenas uma pequena parte de ti para que ele imagine o resto, e manterás viva a tentação constante na sua mente. Símbolo: a maçã no jardim do Éden. O fruto tem um aspecto profundamente atraente, e é proibido comer dele. Não é permitido. Mas é exatamente por isso que pensas nele dia e noite. Vês o fruto, mas não podes tê-lo. E a única forma de acabar com essa tentação é ceder e provar o fruto. Texto lateral. Depois de cavalgarem noite adentro, restava-lhe pouquíssima força para cumprir as tarefas do dia. E assim ficou, deitado, com a roupa desalinhada pelo vento, exposto ao ar fresco. Ao vê-lo só, a senhora olhou fixamente para aquela cena, dominada pelo mesmo desejo que já levara suas jovens protegidas a ceder. Então chamou Maceto, levou-o para o seu quarto e manteve-o ali vários dias, provocando queixas amargas das freiras, pois o ajudante andava sem cumprir as tarefas que lhe cabiam no jardim. Antes de o mandar voltar para os seus aposentos, ela saboreou repetidamente cada momento de prazer, que até então só reservara para si mesma. E a partir daí, exigiu regularmente mais tempo e atenção para si, muito mais do que era justo. Texto principal em versão. O oposto da tentação é a segurança ou a satisfação, e ambas são fatais para a sedução.
Se não conseguires tirar a pessoa da sua rotina habitual, não a consegues seduzir. Se satisfizeres cedo demais o desejo que tu próprio despertaste, a sedução chega ao fim. Já não há mais espaço para a tentação. Mesmo que algumas fases pareçam passar sem dificuldade, vale sempre a pena planejar tudo com cuidado, adaptando cada passo à fraqueza e à criança que há no fundo do coração do teu alvo.